A capela. Eu nunca acreditei em lendas urbanas, até aquela noite em Santa Mairinque. Meu nome é Eduardo, nascido e criado no Rio de Janeiro, um lugar onde as histórias de terror parecem distantes e fantasiosas. Trabalhando como jornalista, meu dia a dia era repleto de investigações e reportagens que expunham a dura realidade das ruas cariocas. Mas foi uma matéria especial que me levou ao coração da Floresta da Tijuca, um local conhecido por sua vasta vegetação e trilhas desafiadoras. Ali, em meio ao verde opressor, existia uma antiga capela abandonada, esquecida pela maioria, mas temida pelos poucos que ainda se lembravam de suas histórias. O nome dela era Santa Mairinque, uma ironia, já que a vida parecia ter sido sugada daquele lugar há muito tempo. A capela ficava em um ponto isolado da floresta, acessível apenas por uma trilha estreita e mal sinalizada. O caminho era coberto por árvores de copa densa, que bloqueavam a luz do sol e transformavam o ambiente em uma penumbra constante. O som dos pássaros e animais parecia amortecido, como se até mesmo a natureza temesse fazer barulho ali. Ao me aproximar, notei que as paredes da capela estavam cobertas por musgo e trepadeiras, mas o que mais me chamou a atenção foram os símbolos gravados na pedra, inscrições antigas, que pareciam sussurrar histórias de dor e sofrimento. Meu coração batia forte, como se algo dentro de mim soubesse que eu não deveria estar ali. Mas a curiosidade e o dever jornalístico me empurravam para frente. Se eu soubesse o que me aguardava, teria corrido na direção oposta. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era em como essa história poderia ser minha grande chance. À medida que me aprofundei na capela, a atmosfera ao meu redor começou a mudar. O ar parecia mais denso, como se uma névoa invisível envolvesse cada centímetro do lugar. Minhas mãos suavam e a sensação de estar sendo observado me causava arrepios. A cada passo, o chão de pedra rangia sob meus pés, ecoando pelo salão vazio. Havia algo ali, algo que não podia ser visto, mas cuja presença era inegável. Eu tentava me concentrar na tarefa à minha frente, anotando detalhes no meu caderno, mas a mente insistia em se desviar para o inexplicável. Comecei a ouvir sussurros, suaves e quase imperceptíveis, mas constantes. Eram como vozes que vinham das paredes, ecoando através dos corredores, e pareciam me chamar. Meus instintos gritavam para que eu saísse dali, mas meu corpo estava congelado, preso entre a necessidade de descobrir a verdade e o terror crescente que me consumia. As velas derretidas no altar, que nunca deveriam ter sido acesas em um lugar abandonado como aquele, piscavam como se uma corrente de ar invisível passasse por ali. Eu me perguntava como elas haviam chegado lá, e quem ou o que poderia tê-las acendido. As paredes da capela começaram a me parecer mais estreitas, como se quisessem me sufocar. A pressão em meu peito aumentava, e o som dos meus próprios batimentos cardíacos ressoava em meus ouvidos. Tentei ignorar o medo crescente, mas uma parte de mim sabia que algo estava profundamente errado. Tudo ao meu redor parecia distorcido, e eu comecei a questionar minha sanidade. Eu sentia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não tinha como escapar, não sem primeiro descobrir a verdade sobre aquele lugar amaldiçoado. O que se seguiu foi uma espiral de horror que eu nunca poderia ter previsto. Ao explorar mais a fundo a capela, encontrei uma passagem escondida atrás do altar principal. Um túnel estreito que parecia se aprofundar nas entranhas da terra. A escuridão dentro dele era quase tangível, e o ar era denso, com um cheiro metálico e azedo. Uma parte de mim queria fugir, mas outra parte, a parte que ansiava por respostas, me obrigava a seguir em frente. Enquanto caminhava pelo túnel, as vozes se intensificaram, e agora eu podia distinguir palavras, frases inteiras de desespero e súplica. Meus passos se tornaram pesados, e a cada metro que avançava, a sensação de estar sendo puxado por uma força invisível aumentava. Minha mente estava um caos, um turbilhão de imagens e sensações que eu mal conseguia compreender. Eu estava sendo guiado por algo além da compreensão humana, uma entidade que habitava aquele lugar desde tempos imemoriais. As paredes do túnel estavam cobertas por mais inscrições, ainda mais antigas e aterrorizantes do que as da capela. Eu podia sentir a dor e o sofrimento impregnados em cada símbolo, como se o próprio tempo tivesse registrado os horrores que ali ocorreram. Finalmente, o túnel se abriu em uma câmara subterrânea, onde um altar macabro se erguia no centro. Sobre ele, um esqueleto humano estava deitado, com uma expressão de agonia gravada nos ossos ressecados. Ao redor, velas negras estavam acesas, emitindo uma luz fraca e sinistra.
Ao me aproximar, senti uma onda de frio intenso, como se todas as almas condenadas daquele lugar tivessem se reunido ali. E então eu vi, uma sombra se formou no ar, tomando uma forma humanoide, mas distorcida, com olhos vazios e uma boca que parecia estar eternamente gritando em silêncio. Eu estava diante de algo muito além da compreensão, algo que não deveria existir. Meu corpo paralisou, e a única coisa que eu conseguia sentir era um terror profundo e primitivo. O que aconteceu em seguida foi um borrão de desespero e confusão. A sombra começou a se mover em minha direção, e com ela, o ambiente ao meu redor parecia se desintegrar. O chão tremeu, e as paredes da câmara pareciam se fechar sobre mim. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Senti uma força imensa me puxar em direção à sombra, e a sensação de frio se intensificou, como se meu próprio sangue estivesse congelando em minhas veias. Minha visão ficou turva, e por um momento tudo ao meu redor parecia distorcido, como um pesadelo do qual não se pode acordar. Foi então que percebi a verdade. A capela de Santa Meirink não era apenas um lugar amaldiçoado, era um portal para algo muito pior. Algo que havia sido selado ali há séculos, mas que agora, graças à minha curiosidade, estava prestes a ser libertado. As vozes que antes eram apenas sussurros, agora eram gritos, e elas vinham de dentro de mim, como se a própria escuridão estivesse tentando consumir minha alma. Cada pedaço de esperança foi arrancado de mim, e tudo o que restava era o desespero. A sombra finalmente me alcançou, e quando seus dedos gélidos tocaram minha pele, senti uma dor tão intensa que pensei que fosse morrer ali mesmo. Mas ao invés disso, uma onda de memórias invadiu minha mente. Não as minhas, mas de todos aqueles que haviam perecido naquele lugar. Vi seus rostos, suas vidas sendo destruídas por aquela força maligna, e entendi que eu era apenas o último de muitos a cair em sua armadilha. Mas havia algo mais, algo que não fazia sentido naquele mar de horror. Uma imagem, uma palavra que piscava em minha mente como um farol. Redenção. Com a última centelha de força que me restava, concentrei-me nessa palavra, tentando encontrar algum significado, alguma saída. Foi então que percebi que a sombra, aquela entidade horrível, não era invencível. Ela se alimentava do medo e do desespero, mas dentro de mim ainda havia uma fagulha de resistência. Em meio à dor e ao terror, eu lutei para me lembrar de quem eu era, do porquê eu estava ali. E então, como se uma luz tivesse sido acesa no meio da escuridão, eu entendi o que precisava fazer. Sussurrei a palavra redenção e a sombra hesitou. O tempo pareceu parar e, por um momento, o silêncio absoluto tomou conta da câmara. Aproveitei a oportunidade e, com um esforço sobre-humano, me desvencilhei da sombra, recuando em direção à saída do túnel. Cada passo era uma batalha contra o medo que ainda me consumia, mas a palavra ecoava em minha mente, me dando forças. Finalmente, consegui sair da câmara e comecei a correr pelo túnel, sentindo a sombra se enfurecer atrás de mim. Quando finalmente cheguei à capela, o ar fresco da floresta me envolveu e a pressão em meu peito aliviou. Eu havia conseguido escapar, mas sabia que nunca seria o mesmo. A sombra ainda estava lá, presa naquela capela, esperando pela próxima alma curiosa. E enquanto eu descia as trilhas da Floresta da Tijuca, com o coração batendo descompassado, uma sensação de vazio começou a me consumir. Eu havia escapado com vida, mas não completamente. Uma parte de mim, aquela que enfrentou a escuridão absoluta dentro da capela, havia ficado para trás, perdida naquele abismo sem fundo. Eu sabia que aquela entidade não estava destruída, apenas adormecida, esperando por sua próxima vítima. Enquanto as luzes da cidade começavam a aparecer ao longe, meus pensamentos se tornaram uma espiral de perguntas sem respostas. Por que eu? O que significava aquela palavra redenção? E o mais importante, seria possível realmente escapar de algo assim? Mesmo estando de volta à civilização, rodeado por pessoas e barulhos familiares, a escuridão da capela parecia ter se agarrado a mim, como uma sombra que nunca desaparece. Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha vida normal, mas os acontecimentos daquela noite me assombravam. Eu me tornara obcecado pela história de Santa Meirink, passando horas na internet, em arquivos antigos, procurando por qualquer pista que pudesse explicar o que havia ocorrido. Descobri que, ao longo dos séculos, várias pessoas haviam desaparecido nas proximidades da capela e que as histórias sobre ela remontavam ao período colonial, quando rituais macabros eram realizados para invocar entidades que não deveriam existir em nosso mundo. Agora, cada vez que fecho os olhos, vejo aquela sombra, ouço aqueles sussurros
e me pergunto se algum dia serei realmente livre. A única coisa que me mantém são as palavras finais daquela experiência, a sensação de que, de alguma forma, fui escolhido para presenciar aquele horror por um motivo específico. E essa razão, embora ainda seja um mistério para mim, me leva a questionar: o que você faria se estivesse no meu lugar? Você enfrentaria o desconhecido em busca da verdade? Ou se deixaria consumir pelo medo? E se essa entidade ainda estiver lá esperando por você? Lembre-se, Santa Mairink não é apenas uma lenda. Ela é real e está mais próxima do que você imagina. Então me diga, se tivesse a chance, você iria até lá para descobrir a verdade por si mesmo? O que você faria? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Eu estou ansioso para ouvir o que você pensa sobre o que realmente aconteceu naquela noite. E se algum dia poderei encontrar a verdadeira redenção, ou se estarei eternamente condenado a viver com essa escuridão dentro de mim.